Bom, a gente tem a perspectiva aqui de 2 pastores, 2 teólogos, um historiador e um sociólogo. E a gente queria conversar com vocês aqui sobre isso tudo que está acontecendo. A voz de Deus e a voz das ruas. Começar com o pastor Ariovaldo. Ariovaldo, o que aconteceu em junho desse ano? O que foi aquilo tudo que a gente viu e que está acontecendo no nosso país? Eu acho que foi o fim da tolerância, né? O pessoal já não aguenta mais essa coisa de promessas atrás de promessas e acho que o aumento das tarifas desencadeou o processo, demonstrou o processo de exaustão. O pessoal começou com um projeto de baixar as tarifas e terminou num grande desabafo de chega, a gente não aguenta mais. É isso, Ed. O que aconteceu? Na sua visão, o que você acha? Eu concordo com o Ari que foi o fim da tolerância, mas eu acho também que a nossa sociedade viu no país e naquilo que é intolerável no país a sua própria face, seu próprio rosto. Porque o Brasil somos nós. Não existe ele Brasil, nós somos o Brasil. Então, eu penso que a realidade de desmandos, de corrupção, de pobreza, de sofrimento, vai se tornando claro, porque foi, de acordo com as notícias, mais a classe média que saiu às ruas. A classe média começou a se enxergar como protagonista não apenas do processo de mudança, mas protagonista das coisas que precisam ser mudadas. Então, eu acho que nós começamos a ver a nossa própria face num país que a gente não gosta e dizer: eu me recuso a continuar sendo isso que eu estou vendo e fazendo isso que eu estou fazendo. De certa maneira, nós reagimos contra nós mesmos. Um exemplo simples é que a classe média que foi às ruas, ela vai para Miami comprar camiseta a $5. Mas ninguém vende camiseta a $5 sem fabricar essa camiseta com trabalho escravo. Então, nós começamos a tomar consciência de que a realidade social que beneficia boa parte da população é produzida às custas de sacrifícios que são intoleráveis. Então, nós nos manifestamos contra o mal, mas um mal que nós enxergamos em nós mesmos. Eu acho que começa por aí. Gideon, o que foi aquilo? Como é que você viu? Na minha oficina eu fiz um histórico, e eu percebi que eu estou ficando velho agora, porque eu fiz um histórico do movimento da anistia, em 79, onde eu participei. Então, as manifestações da anistia, depois das diretas já, até chegando hoje. E eu vou ser a favor do contra aqui. Eu acho que as manifestações, o chavão foi, o gigante acordou, mas continua deitado e com muita preguiça. Porque essas manifestações, pura e simplesmente, não dão resultado. Vamos para a rua, faz uma grande manifestação e o que se faz depois disso? Porque uma das grandes questões é essa burguesia vai e se manifesta, mas essa burguesia, classe média escolarizada das grandes cidades, são os grandes beneficiados por esse modelo. Quer dizer, o cara lá fazendo a camiseta da manifestação e vendendo a camiseta por R$25. Quer dizer, é um explorador também no modelo. Então, eu tenho muitas dúvidas dessa classe média escolar. Eu não acredito em mudança por essa classe média, sabe? Talvez eu esteja sendo muito dinossauro aqui daquela história de que a mudança vem pelo operariado, mas essa mudança não vai sair de universitários, classe média, brancos, acomodados com esse modelo, que faz uma grande festa na rua, mas objetivamente está fazendo o quê?
Caba da peste, eu avisei. Zé, o painel é a voz de Deus e a voz das ruas. A gente está aqui juntos para falar do papel da igreja, de como a igreja viu, participou ou não participou, como a igreja teve nisso. A pergunta é, e aqui a ordem é ser direto, né? Mas a pergunta é, onde é que estava a igreja nesse negócio todo? Eu não sei se eu não vi, eu saí às ruas algumas vezes, participei de algumas manifestações, eu não sei se eu não vi, talvez, enfim, as pessoas até tenham visto aquilo que eu não vi, mas, enfim, onde é que estava a igreja nisso tudo, quando a população estava na rua? Então, eu acho que uma boa parte da igreja talvez estivesse no lugar onde sempre esteve, olhando a banda passar da janela, mas tinha gente também envolvida lá. Eu me lembro de ter que fazer, num domingo pela manhã na igreja, uma pastoral cidadã, onde eu estava orientando os membros da minha igreja a como participarem de situações como essa, coisas simples como levar o vinagre, como se posicionar perto do metrô. Então foi muito foi um sermão muito interessante, um tanto explosivo, mas enfim. Eu acho que muita gente se envolveu em oração e pensa equivocadamente aqueles que acham que os joelhos no chão não interferem na história. A oração é um papel importante nesse processo. Tinha muita gente séria orando por isso, sem entender muito bem o processo. Tinha gente envolvida nas manifestações, um número menor. Tinha gente reagindo contrariamente a tudo aquilo, como coisa de baderna. Ou seja, a igreja não está fora da sociedade. As mesmas contradições, as mesmas posições que nós vemos fora da igreja, também nós temos na igreja. Assim como os partidos políticos, os sindicatos, os órgãos públicos foram surpreendidos pela mobilização, pela forma como eles se perceberam completamente desconectados dessa nova realidade de organização social, de manifestação social, e se viram até acuados diante de palavras de ordem como fora partido, sem partido e outras coisas. Quer dizer, se os partidos ficaram desconectados, imagina a igreja, que normalmente está mais desconectada ainda. Então, acho que foi uma grande surpresa, e eu acho que os púlpitos foram desafiados a pensar novamente a ética social cristã nesse novo momento do país, onde os agentes tradicionais de transformação social ficaram alijados do processo, receberam uma legenda de anacrônicos. Então, partidos estão discutindo essa questão até o dia de hoje, querem, de novo, voltar a conectar-se com os movimentos sociais. E a igreja está nesse processo também. Então, para ser justo, eu não sei dizer o percentual de envolvimento. O que eu vi foi gente orando, gente se mobilizando, indo, gente reagindo ao contrário. Então, eu vejo na igreja o mesmo tipo de divisão que nós vimos na sociedade mais ampla em geral. Ari, aliás, tem uma nota, você me fez lembrar uma nota divertida, foi eu vi numa das manifestações na Bahia, tinha um manifestante com um cartaz dizendo o seguinte: pode vir com spray de pimenta, que spray de pimenta para baiano é tempero. Então Ari, papel da igreja em meio a isso tudo. O papel da igreja é ir para a rua. É o momento efeitos especiais aqui do painel. A gente tinha guardado para vocês, um painel interativo. É só falar em pimenta e baiano que o negócio treme, né? O papel da igreja diante disso tudo é ir para a rua, ou o papel da igreja é orar pelos governantes? Bom, orar, a igreja tem de orar sempre, né? A igreja ora.
Agora, eu concordo com o Gideon que esse foi um manifesto branco e de classe média, que pegou de surpresa as instituições, e a igreja está no rol das instituições, foi pega de surpresa também. Acho que houve jovens nossos que foram para a rua, da pequena igreja de classe média que tem no Brasil, que a maioria da igreja é pobre, e os pobres não foram para a rua. Até porque os pobres não sabiam muito bem do que a classe média estava falando, porque no final das contas os pobres estavam vendo também os seus algozes lá. Então, é um negócio complexo. A igreja, como parte dessa institucionalidade toda que sustenta o establishment e o status quo, também levou uma surpresa. Os pastores não sabiam o que fazer. Então, acho que a igreja orou, que eu acho que é sempre bom mesmo, concordo com o Ziel, mas se envolveu muito pouco. Nós temos ainda muita dificuldade de ter liderança jovem na igreja, e a liderança jovem na igreja ainda não tem espaço o suficiente para assumir processos, porque você passa a vida toda sendo cerceada pelos mais velhos, em nome de Jesus, fica difícil depois, em nome de Jesus, dizer para os mais velhos que eles estão errados. Então, é complicado. Eu acho que é um aprendizado e eu espero que os jovens da igreja comecem a ficar cada vez mais protagonistas e a ter uma pauta mais densa, mais profunda e mais a favor dos verdadeiros prejudicados pelo sistema, que são os mais pobres. Vamos ver. Ed, papel da igreja, papel dos cristãos. O papel dos cristãos é se mobilizar, é protestar, ou é orar pelos governantes e se submeter às autoridades civis? Qual que é o papel de cristão? A igreja tem que estar presente no meio da sociedade, porque ela também faz parte da sociedade. Eu não sei, tenho dificuldades de a gente fazer um bloco dos evangélicos numa manifestação de rua, assim. Eu tenho muita dificuldade com isso. Acho que a igreja tem que estar misturada, ela não tem que estar separada. Nós, a igreja evangélica, não, nós, a igreja evangélica, estamos misturados no meio do povo. Acho que a igreja evangélica tem uma agenda moral, mas ela não tem uma agenda de justiça. Desde as últimas eleições presidenciais, que a igreja evangélica só discute o problema do gay, não discute pobreza, não discute injustiça, não discute a estrutura política, não discute estrutura econômica, não discute nada, ela só está preocupada de não ter gay na igreja. O grande problema da igreja hoje é esse. Então, se a gente não ampliar a nossa agenda e não ampliar o nosso discurso, não ampliar o nosso debate, nós continuaremos no nosso gueto moral e seremos ignorados ou hostilizados pela sociedade em geral. Agora, obedecer à autoridade civil, a gente obedece enquanto ela faz o bem. Quando ela promove o mal, a gente se levanta, inclusive, contra ela, porque, pela justiça, a gente tem que se levantar contra o mal. É assim que eu leio Romanos 13. A autoridade tem a espada na mão para coibir o mal e promover o bem. Quando ela começa a agredir quem faz o bem e sustentar no poder quem faz o mal, a autoridade perdeu a sua legitimidade e a igreja tem que ser a primeira a denunciar essa questão. Gideon, estava pensando aqui. Espera aí. Pensando aqui. A igreja se mobiliza e é mobilizável. Eu me lembro que um pouco antes, talvez 2 ou 3 semanas antes de acontecerem as grandes manifestações no Brasil, havia mais de 50 mil evangélicos se manifestando em Brasília.
A igreja é mobilizável. Aliás, tem alguns televangelistas que estalam o dedo e as pessoas saem correndo atrás. O fato é o seguinte, a pergunta é a seguinte: a igreja, na sua forma de ver, não se mobilizou no Vem Pra Rua, ou os temas do Vem Pra Rua não mobilizam a igreja? Porque a igreja estava mobilizada lá em Brasília, mas a mesma mobilização, a mesma intensidade de mobilização, a gente não viu no Vem Pra Rua. O que está acontecendo? A agenda do Vem Pra Rua não toca a igreja? Já se foi falado aí da alienação da igreja, e a igreja evangélica, não é só a igreja evangélica, mas a religião em geral, e a igreja evangélica específica do Brasil, ela é atualíssima com o século XVIII, né? Nós conseguimos ser extremamente relevantes, como o Robson dizia, nós temos resposta certa com alguns anos de atraso. E aí não é só a igreja, quer dizer, diferentes grupos sociais elegem determinadas questões e só discutem essas questões. Como já foi falado aqui, nós temos uma espécie de drama, um discurso único, agora contra gay, como se isso fosse a questão mais importante do mundo, né? Se resolvendo isso, resolve os problemas do mundo. E aí um pouco da religiosidade. A religiosidade é muito moralista. E esse nosso recorte evangélico hoje é adoecido por essa questão do moralismo. Por exemplo, a gente não discute a questão da seca no Nordeste, a gente não discute a questão do transporte público aqui, mas se discute a questão moral, e principalmente a moral dos outros, né? A gente tem essa mania de querer disciplinar a moral dos outros. É um problema de adoecimento, uma patologia de alguma liderança mal resolvidas, né? E que é o discurso mais fácil também. É também um discurso mais eleitoreiro, mais fácil, porque se for discutir a questão da água no Nordeste, das cisternas no Nordeste, do transporte público, vai exigir um pouco mais de dever de casa da próprio líder, vai exigir que ele estude, vai exigir que ele ouça os outros, que um dos problemas também dessa liderança, porque ela tem a revelação de Deus, sabe o que tem que ser feito, e ela diz, porque ela recebeu isso, sabe lá de como, o que ele fumou para fazer isso. E aí, não, se for para discutir transporte público, for para discutir uma coisa, precisa ouvir especialistas, e esse pessoal não quer fazer isso. E esse discurso é muito mais, dá mais ibope, quer dizer, se coloca 250 mil pessoas na Marcha para Jesus, nada contra a Marcha para Jesus em si, mas e aí? Para que esse negócio? Né? Quer dizer, altera em quê? E aí o outro problema, é fácil falar mal dos outros. Nossa, aqui, nós estamos aqui 2.000 pessoas, 1.000 pessoas nesse negócio, e assim, para que isso aqui? Tá? Então assim, o que você vai fazer com isso aqui? Tá? Porque também é muito fácil, aqui é maravilhoso, um ambiente bom, ouvir gente, conversar, e aí, daqui a pouco você vai para casa, você vai fazer com o que você está ouvindo aqui? Então assim, isso é mais difícil, trabalhar isso. Então, esse discurso maravilhoso, da mídia, é muito fácil, qualquer um faz, até eu que sou menos letrado nesse negócio e não tenho um título pastoral ou não tenho uma revelação de Deus. Qualquer um faz. Nem lê a Bíblia, miserável. Tu não lê a Bíblia não, miserável? Tá precisando ler a Bíblia. Pô, lê a Bíblia. Não leio, a minha Bíblia Cara, dá a revelação de Deus para ele aí, joga uma Bíblia na cabeça dele aqui. Zé, dentro daquilo que a gente está falando. Se os temas da sociedade não mobilizam a igreja, e a igreja está sendo mobilizada por uma outra pauta, aliás, a sensação que eu tenho é que a falta de pauta abre espaço para a imposição de uma outra pauta. Se a igreja não se mobiliza pelos temas da sociedade, então acho que a gente tem um problema, ou não? A gente tem um problema pedagógico sério. Gente, ninguém aprende a nadar em batistério, não é? Né? E se for presbiteriano, então, que difícil de nadar, né? Você aprende a nadar na piscina, né, do clube, lá na praia, no rio, na academia, sei lá. Então, é irreal esperar uma participação maciça e substancial da igreja na atividade da sociedade civil quando não há educação para isso. Não há educação para isso. Então, se a nossa teologia não é uma teologia para a vida, que discute os problemas da vida, você não vai equipar a igreja com critérios que
que dê massa cinzenta, massa crítica, que dê indignação de justiça, de entendimento do reino de Deus, que mobilize as pessoas para a rua. Então, esperar que a igreja tenha uma participação maciça nesses processos, quando a igreja não é educada para esses processos, é irreal, é irrealista, é delírio, entendeu? Então, a gente precisa educar os nossos membros, a nossa igreja, para pensar adequadamente os problemas do nosso entorno. Nós somos chamados a acessar a luz nesse mundo. Então, que mundo é esse? Quais são os espaços de diálogo? Quais são os espaços de serviço? Então, é muito fácil ficar com essa lógica de gueto, onde a gente fecha o templo, as 4 paredes, e a gente entra em transe coletivo, entendeu? Chupa cana, nessa hora, essas coisas todas. É muito gostoso isso, entendeu? Então, para se fazer algo para fora, tem que se educar as pessoas a lidar com isso. Senão, se a gente não for educado para fora, o que a gente vira é massa de manobra. Então, entendeu? Massa de manobra calada dentro, massa de manobra calada fora, é massa de manobra do mesmo jeito. Então, uma intervenção de qualidade exige uma educação de qualidade. E acho que o problema é a inanição dos púlpitos, nesse sentido, no nosso modelo pedagógico. Ariadne, a gente está fazendo, ou pelo menos está discutindo aqui um pouco do diagnóstico, do quadro que está aí e das poucas respostas ou da falta de respostas diante da sociedade. A gente tem hoje aqui mais de 2.000 jovens reunidos aqui, lá na quadra, nas outras salas, o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Como é que a gente reverte esse quadro? Quais são as tarefas que a gente tem, que essa garotada que está aqui no Usina 21 tem? Quais são os desafios que estão postos para essa geração? É difícil isso, porque a igreja não vai a reboque de nenhum movimento. A igreja tem a sua própria identidade, a sua própria fé e a sua própria crença. A igreja tem os seus próprios métodos. Exatamente, a igreja não é assim, estourou um negocinho lá, a igreja sai correndo dizendo, nós vamos... Não, nós não vamos não. Nós temos nossa proposta de mundo, nós temos nossa visão de mundo e nós temos nosso diagnóstico do ser humano. Então, a gente tem de sentar e entender, a partir da nossa visão de mundo, a partir do nosso diagnóstico do ser humano, qual é a nossa contribuição, não apenas para deixar claro o nosso protesto, mas também para deixar claro a nossa opção. Porque, senão, a gente está simplesmente pedindo para a igreja engrossar a massa. E a igreja nunca vai engrossar a massa. A igreja tem uma outra pegada, tem uma outra percepção. A igreja tem consciência de história, consciência de pecado, consciência de tempo histórico. A igreja tem 2.000 anos de história. A igreja construiu as bases da democracia. Isso tem história. Isso tem muita história. Então, eu acho assim, que os nossos jovens têm o desafio de serem consequentes como cristãos no lugar onde estão plantados. Então, se ele é professor, se ele é taxista, se ele é engenheiro, se ele trabalha atrás do balcão, ele tem de ter primeiro essa consciência. Daqui eu preciso sinalizar um outro jeito de ser gente, um outro jeito de relacionar-se como gente e um outro jeito de construir sociedade, em primeiro lugar. Segundo, quando a gente vai protestar, a gente protesta a partir dos nossos valores. Por exemplo, quem faz isso muito bem é o Antônio Carlos. Ele usa bem a mídia, ele mostra os valores cristãos, ele não sai simplesmente protestando por protestar, ele tem uma pauta, ele não sai no meio do furdúcio dizendo, calma, nós temos uma proposta. Então, eu acho que nós temos que começar um processo pedagógico. Eu vou trabalhar nessa
perspectiva do Ziel, um processo pedagógico entre nós cristãos, em relação à nossa responsabilidade histórica, a partir da nossa perspectiva de reino de Deus, nossa perspectiva de sociedade, e aí nós temos de achar o nosso próprio jeito de protestar, nosso próprio jeito de deixar claro a nossa diferença, e quando a gente sair com o grupo que está saindo, a gente não sai a reboque. A gente sai dizendo, olha, essa pauta que vocês têm, nós também temos, porque vai haver pautas que eles terão e nós não teremos. Não, essa pauta de vocês a gente não tem. Então, é uma questão de fazer isso sem perder a identidade e com consequência. Sabendo, por exemplo, que se você não fizer transformações de base, o mero berro não funciona. Tem de fazer transformações de base, tem de fazer transformações lá no meio da realidade onde você está. Por exemplo, na Visão Mundial, nós desenvolvemos um programa chamado MJ-Pop. MJ-Pop é um movimento jovem que recebe todo o recurso pedagógico necessário para fiscalizar a aplicação de políticas públicas no bairro e na cidade. Não vai, investiga, vê o que está sendo aplicado, o que não está, sabe a quem tem de recorrer, sabe a quem reclamar o quê. Essa é a ideia. Porque, por exemplo, eu fui assistir a essas manifestações e eu fiquei grato por ver os jovens se mexendo, mas fiquei muito preocupado pela ausência absoluta de pauta. Então, nesse tipo de coisa, a igreja não vai como a reboque, não. A igreja tem pauta. Então, eu acho que nós que temos esse privilégio de estar nesse processo pedagógico, temos de ajudar a nossa comunidade a ter senso de responsabilidade e também senso de consequência para desenvolver pautas eficazes e estratégias eficazes que mexam com a questão em si, enquanto apontam soluções de base, porque sem soluções de base nós não vamos mudar nada aqui, e haja vista o que nós estamos enfrentando aí no Congresso Nacional com a mini-reforma política, que é uma excrescência. De desafios e tarefas para essa garotada, para esses líderes que estão aqui. Eu acho que valorizar um espaço como esse, por exemplo, e valorizar a rua, eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista do que isso aqui representa e do que a rua representa, porque é um espaço de construção de consciência, de desenvolvimento de consciência crítica, é acesso à informação. E o engajamento na sociedade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo e vai sendo formado, e não existe um dia em que a gente se formou, não existe um momento em que aquilo se consolidou. É um processo que a gente não tem como identificar direito, é mais ou menos como ler. Quando foi que você aprendeu a ler? Em um determinado momento você estava lendo, mas você não teve um dia que você aprendeu a ler. Você foi aprendendo a ler. Então, isso aqui faz parte. Estar na rua faz parte. Teve uma menininha da nossa igreja que foi para a rua com os pais e foi fotografada na Avenida Paulista com a cartolina. Provavelmente ela deve ter visto os pais escrevendo mais educação, mais saúde, mais transporte, mais justiça. Falou, e você, quer escrever o quê? Ela falou, mais sorvete. Aí ela foi para a rua. Para ela, no universo de uma menininha desse tamanho, de 4 anos de idade, ela quer mais sorvete, mas ela, com 4 anos de idade, ela está na rua dizendo que quer mais sorvete. Com 17 anos, ela vai dizer outra coisa, com 20 anos, ela vai dizer outra coisa, com 30 anos, ela vai dizer outra coisa, porque com 4 anos de idade, ela aprendeu que ela poderia ir para a rua dizer o que ela quer. E eu acho que isso vai se desenvolvendo. Então, esse espaço aqui é fundamental, a rua é fundamental, é lá na rua que o camarada foi para se fotografar para si,
postar no Facebook dele só para dizer que é descolado, mas ele ouviu uma palavra de ordem, ele ouviu um comentário, ele teve acesso a uma crítica, e ele talvez tenha percebido alguma coisa que, se ele tivesse ficado em casa e se ninguém tivesse ido para a rua, ele não teria percebido. Então eu acho que o espaço de manifestação pública e o espaço que aparentemente é apenas discussão constrói o engajamento. Então valorizar isso aqui é importante. A segunda coisa que eu acho é que nós temos um problema gravíssimo de modelo religioso evangélico no nosso país. Por alguma razão, o que consolidou-se que era a missão da igreja era buscar gente no mundo para trazer para a igreja. E nós construímos isso. O nosso modelo religioso evangélico é esse: o trabalho é um mal necessário, o trabalho é no mundo secular, servir a Deus é uma coisa que a gente faz dentro da igreja, e o máximo ou o melhor que a gente pode fazer lá fora, no mundo, que jaz no maligno, é evangelizar as pessoas com testemunho verbal pessoal e trazer para a corrente da oração, é trazer para o coro da igreja, é trazer para a banda, é trazer para dentro da máquina religiosa. Nosso modelo é esse. E agora, veja que gravíssimo momento nós estamos vivendo, que o pastor, em vez de ir para o púlpito dizer, vá para a rua reclamar por uma questão de saúde pública, ou por uma estrutura de saúde pública decente para o nosso país, o pastor vai para o púlpito dizer, não, você não precisa de hospital, porque nós cremos num Deus de poder. Então vem para a igreja, deixa o hospital para quem é pagão, morre lá, vem ser curado aqui no meu templo. Quer dizer, esse modelo não é um modelo que coloca a igreja para fora, é um modelo que traz a igreja de lá, porque lá é perigoso, lá é do maligno, lá é do diabo. O que nós temos que fazer é pescar homens, pescar os homens no mundo para trazer para dentro da igreja. Esse modelo se torna hegemônico no nosso movimento evangélico. O pessoal que tem esse discurso nada de braçada e atropela a igreja tradicional, e a igreja tradicional gasta todo o seu fôlego para criticar esse pessoal pentecostal e neopentecostal. Novamente, ninguém está prestando atenção no ônibus, ninguém está prestando atenção no hospital, ninguém está prestando atenção na escola. O que a gente está prestando atenção é no programa de televisão do outro pastor, é na igreja do outro pastor, é na outra denominação que está crescendo. É uma guerra interna e o mundo está às traças. O que nós temos que fazer é parar de discutir entre nós e colocar a igreja na rua. Então, a minha terceira consideração para você que é jovem é você ter ambições na perspectiva da diaconia e da missão. Vai tomar o poder. Se é caixa de banco, vai querer ser gerente. Se é gerente, vai querer ser diretor. Você é vereador, vai querer ser deputado. Você é líder sindical, queira a presidência do seu sindicato. Você é médico, queira a direção do seu hospital. Vai para cima. Vai para cima, mas com uma perspectiva diaconal, com uma perspectiva de missão. Missão não é alguma coisa que a gente faz na máquina eclesiástica. Pelo amor de Deus, sirvam a Deus no mundo. No mundo. É isso que vocês têm que fazer. Isso é o que nós devemos fazer. Resgatar a sacralidade do trabalho. Resgatar a sacralidade do trabalho. Eu estou vendo uma geração que quer trabalhar para se realizar. Não, primeiro tem que trabalhar, depois tem que se realizar. Asfaltar a rua é necessário. Pergunta para o camarada que ele está com a betoneira lá se ele está realizado. Ei, está realizado aí com a betoneira? O cara vai dizer, pô, a realização não passa pela minha cabeça, meu amigo. Eu tenho criança para... Estou até tremendo de emoção, né? Então, resgatar a sacralidade do trabalho. O trabalho é sagrado. É através do trabalho que a gente coopera com Deus para colocar ordem no caos. Desmond Tutu. É através do trabalho que a gente coopera com Deus. Então, vamos trabalhar por esse país. Nós não faremos uma sociedade diferente dentro dos nossos templos. Nós faremos uma sociedade diferente na perspectiva da missão de sinalizar o reino de Deus lá fora, quando nós estivermos lá fora. A igreja é o Monte da Transfiguração. É lá no vale que o pau quebra de verdade. O problema é que nós estamos quebrando o pau dentro do Monte da Transfiguração. Sem Jesus. Tá todo mundo transfigurado sem Jesus.
Gideon, para você e para o mais Ziel, antes de abrir para o pessoal, mas na mesma linha, desafios e tarefas para a garotada que está aqui no Usina 21. Usa sua verve pastoral. Pastoral. Depois que eles falaram... Não, eu queria só acrescentar uma coisa. Como eu já disse, a primeira participação em um protesto foi em 79, na anistia. Depois eu fui para a universidade e eu me envolvi com a Libelu, que era Liberdade de Luta, uma facção do Partido Comunista, na época. Conquanto eu nunca fui comunista, eu fui petista e fui tucano, mas eu já pedi perdão a Deus dessas duas coisas. Eu não podia perder essa. Não, mas brincadeiras à parte, um dos problemas mais sérios que eu tinha já na universidade, eu briguei muito com o pessoal na universidade, que é o seguinte, na época, década de 80, a gente ia para a rua contra o FMI. Mas aí eu chegava em casa, eu via o pessoal explorando a empregada doméstica. Você tem... E essa moçada, e meu questionamento, eu não estou aqui indo contra as manifestações. Eu fui desde aquela época e fui novamente agora em junho e vou às próximas, até onde eu puder ir. Mas assim, o problema é que é muito fácil falar contra o macro e o pessoal. É gente que vai fazer a manifestação contra o governo, não sei o quê, e na hora que ele passa na porta do prédio dele, ele não olha nem para a cara do porteiro. Porque porteiro não existe, né? Ele só percebe ele quando ele esquece de abrir o portão. Então, assim, vendedor, empregada doméstica, e assim, o que é que você faz com que estão abaixo de você? Que é muito fácil criticar em cima, criticar o governo, o FMI, as autoridades, e, teoricamente, quem está abaixo de você, como é que você lida com esse pessoal? Como é que eu lido com quem está igual a mim? Então, assim, esse discurso, assim, converte as pessoas ou converte a sociedade, que é uma grande crise da teologia aí, que eu não vou entrar nessa discussão, que, assim, minha preocupação é assim, o que é que eu estou fazendo com o que eu sei? Porque é muito fácil eu criticar o modelo neoliberal, não sei o quê, mas eu também estou comprando coisa usando o trabalho escravo. Quer dizer, não preciso muito longe não, aqui, Conde de Sazedas é uma boa demonstração de como o comércio evangélico funciona. Então, assim, às vezes, não sei se eu estou ficando velho, não é que eu acho que eu estou ficando velho, estou ficando cada vez mais desesperançoso, e às vezes me dá uma angústia desse negócio, porque a gente se esforça, e às vezes não vê muito resultado, principalmente quando pensando nas minhas lutas, mas eu acho que dá para ter esperança vendo a nova geração aqui. Tá? Vocês são responsáveis pela nova geração, vocês são a nova geração. Eu acho que essa nova geração, e assim, a minha geração não teve tanto acesso à informação. Eu comecei a fazer minha luta social na época que tinha a ditadura militar ainda, na época que tinha censura. Vocês não estão mais no período de censura, vocês não estão mais ditadura militar, vocês têm obrigação de estudar, de ler, ter discernimento, saber quem é quem e ter posições pessoais muito explícitas e muito coerentes com esse negócio. Porque é fácil falar contra o macro, mas o que é que você está fazendo no seu individual, no seu pessoal? E aí eu acho que a palavra pastoral, eu não tenho nenhuma ressalva e não vou acrescentar, não sou nenhum idiota para acrescentar nada à palavra pastoral que já foi dada. Não, você não é idiota. Você é engraçado, mas não é idiota. Vou acrescentar alguma coisa depois. É engraçado, mas não é idiota, né? Não, se eu fosse acrescentar a palavra pastoral. Então, acho que tem um texto na Bíblia de um líder quase morrendo, advertindo a um jovem que ia assumir uma responsabilidade grande. Quando Paulo diz para Timóteo assim, Timóteo, ninguém te despreze por causa da tua mocidade. Ser exemplo dos fiéis. Eu acho que, sem tentar ser aqui, fazer uma caricatura, mas acho que a juventude está muito ligada a essa fase da vida onde a gente cria problema, né? A gente tem que criar problema. Eu vou dar uma tarefa só para vocês. Leiam a história. Leiam a história do país, a história da igreja. Leiam a história. Na história da igreja, nós vamos encontrar momentos e modelos e experiências que vai produzir em nós muitas perguntas e inquietações. Então, a história da igreja tem não só aquilo que a gente ouve de ruim na escola, tem coisas positivas na história da igreja, vários modelos. Então, eu acho que uma forma de a gente não ser desprezado, apesar da pouca idade, da mocidade, é a gente qualificar bem os nossos problemas e as nossas perguntas, as nossas críticas. E a melhor maneira de você fazer isso é olhar para a história.
Então, se você sair daqui agora e tomar a decisão de, no caminho, passar numa livraria, comprar um bom livro de história da igreja e continuar, depois ler os livros que esse historiador recomenda e vai lendo, você vai se deparar com situações e com realidades. Nossa, isso também está na história da igreja? Olha só que situações semelhantes ou muito parecidas que olha a ação dos cristãos nesse momento, né? A tradição de protesto que há na igreja, o aporte cultural da igreja. Então, uma tarefa muito simples, além de olhar para o micro também e para o macro, é qualificar melhor a nossa crítica. E isso não depende de ninguém. Ninguém pode impedir-nos de ler história. Né? Então, às vezes, desliga um pouco a televisão, ouve um pouco menos de música e leia mais. Leia história. Sai do Google, do Facebook e leia um pouco mais. E qualifique um pouco mais a sua crítica. Fundamente isso. Seja capaz de fazer a tréplica quando você ouvir. Menino, mas não é assim. Como é assim? Entendeu? Então, acho que ninguém despreze vocês pela pouca idade de vocês. Criem problemas. Provoquem problemas. A pessoa vai me adorar depois do negócio. Mas carne de pescoço, assim, entendeu? Na boa, não em Jesus, mas carne de pescoço, entendeu? Qualifique a sua crítica, vá para a literatura, leia, ouça a história, leia, qualifique a sua crítica. Isso vai ser um benefício muito grande para todos nós.